Olá, gente! Nós estamos começando hoje o mais novo podcast Politicando com Carminha. E nós vamos falar sobre tudo, porque afinal, tudo faz parte da política. Ela é graduada em marketing, apaixonada por bichos, comunicóloga, cantora e ama ajudar o próximo, gente. Que Sempre, maravilha. nossa maior missão. Eu estou falando da Dandara. Prazer, Carminha. Prazer, meu Obrigada amor. por essa oportunidade de estar aqui com Eu que você. agradeço você ter vindo para fazer essa estreia aqui comigo, que eu acho que vai ser muito Obrigada, bacana. Eu te obrigada. admiro muito. Recíproco. E eu acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui. Bacana. E hoje nós vamos estar falando, né, sobre a eleição agora de 2024, que é muito importante, a eleição municipal. E a gente vai estar dando umas dicas aí pro pessoal, né, tirando algumas dúvidas. Muito importantes, né? Essas diquinhas. Pois é. E aí a gente vai... Você quer falar alguma coisa, se apresentar pro pessoal? Sim. Bom, primeiramente te agradecer, é uma honra estar aqui com você, que é uma mulher tão potente, uma mulher Obrigada. ativista, né, que também trabalha para o povo nessa conscientização, esse empreendedorismo social que você faz. Sempre te admirei, né, nas redes sociais. É a mãe do Obrigada. Fábio, né? Um grande Famoso influencer Fábio. na cidade. E assim, tô muito feliz de estar aqui com você, tá? Obrigada. Mesmo Eu por isso. também estou muito feliz, muito mesmo. Então, aí a gente vai começar a falar sobre as eleições municipais, a importância, né, tanto do vereador quanto a importância do prefeito, né? A função que eles têm. Porque tem muita gente que não entende, né? Eu não consigo entender ainda a função do vereador e do prefeito. Quem é Aí, quem é quem, faz? o que eles fazem. E é importante a gente estar esclarecendo isso para as pessoas. Porque tem gente que cobra a função de vereador, elege um vereador e cobra a função a ele que é de um prefeito, e vice-versa, né? E aí a gente vai estar falando sobre isso. E nós vamos falar sobre a função, né, do vereador primeiro, que a função do vereador é tomar conta, né, e ver as demandas da cidade, né, o que as pessoas estão precisando, quais são as demandas, se as pessoas estão precisando muito de uma creche, aí ele vai levar isso, educação, exatamente. Pavimentação. Exatamente. Aí ele vai estar levando todas as demandas para o prefeito, né, o administrativo. Porque eu já vi muita gente falar assim: mas ele é vereador, ele também é da prefeitura, que não sei. Não, ele não é da prefeitura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São órgãos diferentes. Várias camadas, né, Carminha, para as pessoas, né, conscientizarem. Exatamente. Então é importante as pessoas, na hora de cobrar, é muito importante as pessoas, né, tá se informando sobre essas coisas, porque isso é bom para eles na hora do voto, né? Saber em quem vai votar, qual vai ser a função daquela pessoa. Teve um asfalto. Aí, por exemplo, asfalta uma rua, aí vai vários vereadores lá, cada um quer ser o pai daquela rua, asfaltada. Concreto né? paupérrimo, desculpa falar. Exatamente, o dono do concreto. A famosa polarização, né? Não é? E aí, assim, às vezes não teve nada a ver com aquele vereador. Ainda tem É isso. cômico, tragicômico demais. Exatamente. Gente, essa mixaria que fazem para a população. E ele tem a função também de fiscalizar o prefeito e fiscalizar o servidor público. É importante falar sobre isso também, porque tem gente que acha legal o vereador chegar nos lugares públicos, posto de saúde ou escola, e ficar hostilizando o professor, o médico, querer bater, querer xingar. Já teve um vereador. Né? Exatamente. Então, isso sai totalmente de ética, isso não faz parte de ser um vereador, isso não é legal. O vereador tem sim que fiscalizar, mas não é legal o vereador chegar e ficar hostilizando o professor, entrar dentro da escola e querer invadir as salas de aula, e querer invadir posto clínico, né? Às vezes o médico está atendendo e a pessoa quer entrar para poder lacrar na rede social. Isso também não é legal. Então,
o vereador tem sim a função de estar fiscalizando, mas fiscalizando ali em cima das normas. Ele tem que seguir as normas, né? Código Civil, né? Exatamente. E o candidato também é vereador, pode se eleger várias vezes, não tem limite, não é igual o prefeito que tem, né, fica 4 anos e pode se eleger só mais 4 anos. Tem até um meme, né? Que metade da população tá se, se candidatando, Né? né? E sem entender de fato que qual é a missão, né? Estão só se candidatando, né? Pois Não tem é. gente preparada. E é isso aí que é É, preocupante, né? e tem gente se elegendo também só para poder cobrir nominata. Tem umas coisas assim, né, relacionado que eu não vou nem entrar nesse mérito agora, É, porque é muita coisa. Mas assim, tem muita gente que se candidata só para poder fazer parte da nominata. Isso confunde muito também. Os eleitores dividem voto, eu não acho isso legal. Mas enfim. A gente tem que estar pesquisando sobre os complicadíssimo. nossos candidatos. Vamos pesquisar sobre eles, sobre a conduta deles, qual é a história deles, o que que eles fazem, né? Para poder a gente votar direitinho e não se arrepender depois. E vamos ver aqui do prefeito. Vamos falar sobre o prefeito. Então, o prefeito, ele toma conta da parte administrativa, né? Porque como Sim. você falou, também ele vai cuidar das escolas, né? Os vereadores vai levar as demandas e aí ele vai ver Merenda, escola, merenda, professores, infraestrutura, a área de saúde, ele tem que cuidar disso aí, principalmente. administrar para onde está indo direitinho, de fazer a distribuição direitinho do nosso Segurança dinheiro público, pública. segurança pública, cuidar da manutenção do espaço público, né? E sancionar ou vetar as leis, né, que são criadas lá na Câmara de Vereadores. Ele pode sancionar, como também pode vetar. Ele também pode criar projetos de lei e levar para a Câmara para ser votado. E o prefeito, no caso, ele tem 4 anos e fica mais 4 anos, como eu havia dito antes. E aí a gente pode comentar aqui a importância, né, do prefeito e do Uhum. vereador, das pessoas estarem cobrando realmente, independente de partido, independente de ideologia, independente de qualquer coisa. Porque tem gente que acha que, tipo assim, eu não votei nele, então não posso cobrar. Ou eu Não. vendi o meu voto por 100 É, eu reais. vendi meu voto, exatamente. Gente, um E dever agora eu não cívico, posso. que absurdo. Pois é. Aí é legal as pessoas saberem que pode cobrar sim, independente se você votou naquele vereador ou não, porque eu já vi gente falar assim: ah, mas fulano estava fazendo campanha na eleição para outro candidato. Como é que agora ela quer cobrar? Não, isso não tem nada a ver. É exatamente por isso que o voto é secreto. Então, as pessoas têm direito, não votou, mas têm direito de cobrar sim. O direito é de toda a Uma audiência população. pública, na Exato. verdade, de cobrança ali. Exatamente. E é importante também a gente ter consciência de que a gente precisa de políticas públicas, né, Sim, sociais, com estar certeza. consciente disso, das pessoas que estão ali para trazer coisas boas que vai evoluir as pessoas, não só as coisas, Sim. não cuidar só das coisas. Porque o asfalto é bom, é bacana, é legal. Sim. Esse olhar Você mais humano, né? Se você ter uma luz, uma iluminação, uma rua iluminada, é bacana, ainda mais quem sai às vezes de madrugada, né? É bom ter uma rua iluminada. Mas, gente, você ter uma escola de qualidade para você colocar seus filhos, você ter segurança, né? Para poder você sair para trabalhar sabendo que seus filhos tá num local Estão sendo bem seguro, bem cuidados. cuidado. Gente, isso daí não tem preço. Não tem, é Eu verdade. fui mãe solo durante muitos anos, né? Meus filhos hoje já são criados, mas Lindíssimos. lindos. E, e assim, eu sei da importância que é. Maravilhosa. Ah, obrigada. Eu sei da importância que é
as mães poder sair para trabalhar e falar assim, cara, meu filho vai estar seguro, vai estar dentro de uma escola, vai estar aprendendo, vai estar fazendo esporte, vai estar aprendendo coisas boas, né? 80% da Socializar. população é mãe solo, tá? Aqui em São Gonçalo. Então, São, 80% né? das mães São solo. mães solos. Então, essas mães solo, a gente precisa falar justamente com elas, que é importante a gente olhar para isso, para quem está oferecendo para gente hoje em São Gonçalo, que é em geral, né? Mas vamos frisar agora São Gonçalo, como você falou, que é importante a gente ver os candidatos que estão oferecendo políticas públicas que vai mudar a vida das pessoas, né? Não é asfalto. O asfalto é legal, é bacana, mas não vai mudar a vida de ninguém. Então, assim, escola, saúde, você ter um apoio social, de repente, Emprego, emprego, que é muito mão de importante. obra, Exatamente. profissionalizante. Então, é muito importante que vocês tenham esse lado de visão, porque, gente, me preocupa tanto as crianças soltas na rua, sem ter uma atividade, sem ter um Na esporte, marginalidade, né? né? Então acaba virando presa muito fácil para criminalidade e tem gente que acha que virou bandidinho, tá no meio do tráfico, é culpa dos pais, é culpa. Não, o Estado tem que dar um apoio. O Estado tem que dar o apoio, isso é constitucional. Então, a gente precisa ter uma visão assim, do que a gente precisa para poder ocupar essas crianças, esses jovens, para que eles lá na frente, eles não tenham vontade de, porque se a pessoa não, se as crianças e o jovem não tiver oportunidade, eles acabam caindo na Sim. criminalidade, porque eles vão estar oferecendo mais fácil, né? Para as crianças quererem sonharem com um tênis bonito, né? E chegar em casa não tem nenhum biscoito às vezes para comer. Aí acha que vai passar na esquina e aquele cara vai oferecer R$ 10 para ela comprar um biscoito, um refrigerante, ela não vai aceitar, sabendo que não tem nada em casa para comer. Então, assim, alimentação, é uma escola que tem uma alimentação de qualidade, como o nosso presidente Sim. fala, cinco Sim. vezes, uma alimentação de 5 vezes ao dia, Fome zero, né? né? Então, a gente acabou de diminuir agora O bastante, índice né, o de, índice de de fome, fome, né? pobreza, miséria extrema. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar para os Sim. candidatos que tá oferecendo uma mudança para a vida desse jovem. Essas crianças são a nova geração. É preciso um olhar, Exatamente. porque é geracional. Essa quebra de marginalização, essa criminalização precisa ser quebrada. E a política é a maior ferramenta. O político é o maior gestor Exatamente. disso. Então, a mamãe olha com carinho em quem você vai votar. Exatamente. Isso aí. Desculpa a interrupção, precisava falar sobre Não! geração. Não, eu quero que você fale É mesmo. isso. Eu quero que você fale mais, o máximo que você Sim. puder. E a gente tem que falar sobre tudo isso. E a gente pode ver que agora no esporte a gente teve o exemplo, né? Tantas pessoas que saíram da pobreza, que não tinham uma passagem. Às vezes a mãe tinha que ir trabalhar, e que foi a história da Rebeca, né? Rebeca, Uma que família baiana, né? 9 filhos, Pois ali é, na extrema pobreza, pobreza. o talento da filha. Chegou a me arrepiar só de falar. O E, talento da menina sobressair, ela né? trouxe ouro pra gente. É Pois preciso olhar pra essas é, crianças pois é. também. Eu acho que o Brasil precisa olhar, porque na Europa, na América do Norte, em todas as esferas, eles investem, tirando a África em si, que também é muito parecida com o Brasil, porque o Brasil é o tamanho de continente. Sim, O governo em si, a sociedade, precisa olhar para o esporte como uma maior ferramenta também de ressocialização e de exatamente. grandes. O Brasil é um celeiro de talentos. Exatamente. E tanto no esporte quanto na cultura Na também. Porque cultura, a na gente tem arte. muitos jovens que. A gente tem o Nando aí, né? Que é um exemplo Sim, de um um rapper. garoto. Então a gente tem E dos muitos bons. jovens. Exatamente.
que precisam de oportunidade, né, para poder crescer, realizar os sonhos, levar a sua cultura, né, para frente, para o Brasil, até para o mundo. E então, assim, a gente precisa ter esse olhar de que realmente a gente precisa fazer política, a gente precisa cobrar isso. E não adianta a pessoa que às vezes não tem, as pessoas têm que se Sim. conscientizar que não existe pobre de direita, tá? Porque a direita, assim, a direita, ela defende o Estado mínimo. O Estado mínimo é o quê? Que as pessoas não dependam do Estado, que as pessoas não dependam do dinheiro público, que as pessoas se virem, né? Então, cada um por si. A verdade é essa. Só que eles vivem do dinheiro público, né? A maioria, né, Dandara? A Por maioria que conta prega dessa, o Estado mínimo vive essa do dinheiro questão de público. ideologia, essas visões são muitas disparidades, né? São muito falsos moralistas. Eu posso falar, tem um Exatamente. lugar de fala para falar, Uhum. porque você não pode colocar a política é uma decisão coletiva, o significado dela. Você não pode colocar a sua religião à frente ou o seu querer à frente. É uma responsabilidade coletiva. Exatamente. Daí a gente já, Uhum. né, para não aprofundar muito, Não, mas é pode só fazer falar, uma mas é conclusão. verdade. Não é o eu, é coletivo, são as Exa- minorias, é o povo. Olhar o povo para o exatamente. povo. E as pessoas estão muito assim, Pensando como que muito eu em si, posso? né? Muito. Então a gente tem que pensar no coletivo, no social. E, e as crianças, né? O futuro do A nosso nossa país, como você geração tá falou, é nas nossas as nossas crianças crianças. aí. Então a gente precisa sim investir na educação, na cultura, no esporte. A gente precisa lutar por isso, porque senão a gente vai regredir. Que a gente teve um governo aí que regrediu muito. Demais, A gente né? tinha avançado bastante já e a gente andou, Demais. em 4 anos, a gente andou 20 anos para trás. E então, assim, a gente precisa ter esse foco de quem a gente vai votar, pesquisar E essa abraçar a causa pessoa de quem tá aí o e líder abra. representando a gente, né? Porque a Exatamente. política ficou bem dividida. São Ficou. duas bancadas agora, né? Tá bem dividido, tá É. bem polarizado e e é isso, mas o importante é a gente olhar para o que a gente precisa, né? O que a gente precisa, porque não adianta a gente ficar defendendo político, brigando por causa de político, e a gente olhar o nosso filho, tá precisando de uma escola, tá precisando de um material, tá precisando de um uniforme, Do tá, básico. tá precisando do básico e não tem, e a gente está lá na rede social brigando com a família, brigando com o vizinho, brigando com todo mundo para defender político. Não, vocês têm que defender o direito de vocês, que é o que é para ser feito, né? A gente tem que defender os nossos direitos, o direito de vocês, o voto tá aí para isso. Vocês têm que ter noção do poder, né? A população tem que Que o ter povo, noção, a voz do povo é a voz de né? Deus, né? Exatamente, tem que ter Potência. noção do valor do voto, de como é importante aquele voto. Ontem eu estava vendo a Manuela Dávila. Eu tava Amo, vendo, sou fã. também adoro ela. Eu tava vendo ela falar sobre o negócio de fake news, porque ela nem se candidatou a nada, né, na última eleição. Porque ela sofreu tanta ameaça, a filha dela também. Ontem ela tava falando, porque a filha dela, desde pequenininha, né, que veio acompanhando tudo isso, desde Sim, que sim. nasceu Nasceu na praticamente. pandemia, né? Então, então já estava até bem polarizado, Pra né? caramba, né? Já estava bastante. Então, assim, eu lembro dela em 2018, na eleição de 2018, que fizeram umas imagens dela, umas montagens, aí botaram um monte de tatuagem no corpo que ela nem tem, aí botaram uma olheira bem preta e falando que ela queria legalizar o aborto e as drogas. As pessoas Gente, caíram em pelo cima amor de dela. Olha Deus. como isso faz mal para as pessoas. Ninguém vê o E, emocional das outras. mas é tudo lá na Câmara Federal mesmo, né? No Congresso. Então, o que que eles fazem? Eles estão enrolando com esse negócio de legalizar, né? De regulamentar as redes sociais. Porque para eles, a maioria lá, eles fazem fake Falam que é uma news. censura, mas isso é mentira.
Eu não acho censura, não acho que Tudo tem é... que ter. Gente, mas Censura o que tudo... eles fazem. Quem vai acreditar nisso? Porque tudo, tudo é regulamentado. Sim, se Você tem a não pode. Constituição dessa época, Você tem um 88, filho, Código mas você não pode Civil. fazer qualquer coisa com seu filho. Porque existem as leis. Você Sim. tem um casamento, mas você não pode fazer qualquer coisa dentro do seu casamento. Porque existem as normas, Lei existe Maria da Penha lei. tá aí, né? Exatamente. Entendeu? Você não pode nem expor o seu filho a ridículo. Você não pode botar mais seu filho para trabalhar, que já, Escravidão né? infantil, anal. Trabalho infantil já é proibido no Brasil. Então, assim, tudo é regulamentado. Por que que a rede social tem que ser uma terra sem lei? Que todo mundo chega lá e faz o que quer? Quantos jovens estão cometendo suicídio por causa de rede social? Né? Então, eu acho que isso é muito urgente. Muito, gente. Muito, muito. Tá ótimo. A maior decepção que eu tive de 2018 ou 2017 para cá foi com os cristãos, né? Que se dizem O cristão. fundamentalismo religioso, não vamos generalizar. Entende? Enfim. Gente, como que pode? Eu sou cristã, posso dizer que me sinto envergonhada Eu dessa também. bancada evangélica Eu também. que não representa Eu Jesus, também. tá? Não representa em Jesus está nada longe de ser isso desse tudo que jeito, pregam, né? tá? Essa Esse falso agressividade, essa moralismo, esse discurso de violência. ódio. Não é Jesus. Jesus Cristo é Exatamente. amor, graça, misericórdia, sabe? Então, fico triste de falar. Acho que essa câmera, acho que é essa aqui. Essa daqui, gente, eu tô perdida. Jesus Cristo é amor, graça, sara, liberta, mas ele tá longe dessa bancada evangélica que Isso. nada mais é dinheiro, gente, poder, né? A disputa de poder, dinheiro, Disputa corrupção. E é bíblico também, tá em Apocalipse, né? Que iam existir os hereges, os falsos moralistas, né? Os apóstatas. É isso, Carmice, não dá pra... Senão eu vou ficar falando aqui, fazer a escatologia. Mas é verdade. Então a gente tem que parar e pensar assim, gente, mas essa pessoa é pastor, essa pessoa é evangélica. Ridículo. Como que ele pode estar falando assim de uma outra pessoa, né? E eu lembro que na época que eu me converti ao evangelho, a preocupação maior era de você tentar buscar as almas, né? Sim, missão, né? Ser um bom Na reforma testemunho. protestante, a nossa maior missão é Entendeu? Salvar almas, salvar trazer almas para vidas, Jesus. trazer graça, perdão, né? enfim, Aí, arrependimento. pois é. Aí eu não consigo entender Mas o país isso aí. é laico, né? Laicista, graças a Deus. Né? Graças Apesar a- de tentarem deturpar ali o Código Civil, aquele, graças a Exatamente. Deus, a gente tem liberdade religiosa, cada um com a sua crença, a sua fé. E é isso que você está falando. Outra coisa também é como que estão atacando, né, as religiões, De matrizes africanas, né? eu acho. Eu tenho amigos que são espíritas, umbandistas, candomblecistas, são pessoas incríveis. Graças a Exatamente. Deus a gente tem liberdade religiosa, cada um com a sua crença, a sua fé. E é isso que você está falando. Outra coisa também é como que estão atacando, né, as religiões, De matrizes africanas, né? eu acho. Eu tenho amigos que são espíritas, umbandistas, candomblecistas, são pessoas incríveis e assim, eu acho isso o cúmulo da falta de respeito, de humanidade. Gente, não existe uma passagem na Bíblia que Jesus critica qualquer tipo de religião de alguém e ataca alguém com ódio por causa da religião da pessoa. Sim, ele fala, a mulher Entendeu? samaritana, ele como judeu, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aliviarei. Trarei a salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida. vida. Ele te convida aí, mas se você não for, ele não vai te forçar, ele não vai te condenar, não vai isso. te tacar pedra. Maria Madalena foi uma que ele Isso. abriu os braços, ó, nela vocês não tocam. Uhum, Se exatamente. você crê que você tá salvo, você tá salvo, e ponto final. Esse é o Jesus, né? Esse Jesus que pregaram aí, Então, eu desconheço. esse Jesus, Pai, gente, te eu amo. tô... Meu pai que é o maior incentivador, assim, de Jesus na minha vida. Ai, que legal, que bacana. Eu também tive muito incentivo da minha mãe, né? Família, E de uma né? tia que me levou a mim e a minha mãe na época. A conversão, né? A conversão, eu era bem novinha, eu tinha 12 anos. Aí custei um pouquinho a entender, porque jovem sabe como é que é, né? A gente fica naquela coisa de balada, de querer sair e tal. E a gente custa entender que
você não precisa parar de fazer o Deus que vai trabalhando dentro de O Espírito você. Santo que convence o homem, não é o homem que tem que convencer o homem. Isso Então, aí com 19 anos foi quando eu resolvi me batizar mesmo, que eu comecei a entender. é pra ver essa sua luz, né? Um ser iluminado, né? Ah, obrigada. Aí eu comecei a entender. Então, assim, é muito doloroso quando você vê uma pessoa falar em nome de Deus atacando com ódio outras pessoas. É muito triste. Eu me decepcionei muito com muitas pessoas. Porque, na verdade, eu conheço muita gente que é de igreja evangélica, né? Cristão. Eu não sei nem mais como dominar algumas Te pessoas. peço perdão aqui em público por isso. Exato. Não representam Jesus, tá? Eu sei que Pois dói. é. Pois é, não represento. Mas assim, eu conheço tantas pessoas boas que Ufa. se enganaram completamente com esse discurso. Discurso de ódio. Exatamente. Mas que eu acho que agora tem muita gente caindo na real, né? Acho que tem bastante gente. Estão Ainda lendo a Bíblia de tá. novo, né? Pois é, menina. É isso. Então, o que a gente pode falar mais pra passar Assim, uma galera, não informação? vendam o seu voto por R$ 100, por um concretinho, porque a pessoa, o representante, na verdade, é um gestor da cidade, né? É como se fosse uma empresa, né? O município, a cidade, ele tá ali com a responsabilidade de te representar. Se você se vende por qualquer mixaria, você já tem noção que você vai viver uma mixaria. Você vai Exatamente. viver uma vida ali, seu filho, sua família. Você não vai ter educação, não vai ter. E outra, esses saneamento básico, né? esses 100 reais vai ser tão mal investido, Demais. Que ele vai porque ganhar um salarinho dele ali todo mês, acabou é um investimento péssimo que você vai fazer, vai receber esses 100 reais. essa falta de conscientização política tinha que ser. Ah, aqui estão fazendo tipo que um livro, uma torá de política dentro das escolas. Não tem que ter a conscientização financeira, a educação financeira. Essa questão, né, da mulher hoje poder votar, da gente ter o direito de votar, é muito importante, porque eu vejo também, mais em rede social, né, a gente tem vendo muito isso, para poder a gente escolher as pessoas certas que vai nos representar lá. Precisa muito de mulheres. Foi na década de 60, tá? Foi recente aí essa. É, recente. Recente, tá? Essa conquista aí do voto, da mulher ter direito a votar. Foi em 60, na década de 60. Se eu não me engano, Exatamente. se eu não me engano. Então, e é importante a gente estar falando isso também. No mais, a gente pode passar para as pessoas o que elas precisam para estar indo votar, né? O que a gente precisa para estar indo votar. Foi 1932. 32, Perdão. eu ia Reparação histórica agora. Mas tá bom. Mas mesmo assim, Sim, é tem que ter recente, né? gente. É recente. E então, assim, a gente precisa se unir mais, colocar mais mulheres na política, Sim. né? Para nos representar. Porque a gente vê muito machismo na política, a gente vê muitos misoginia. os homens atacando, né, as mulheres demais, querendo calar a nossa voz, na verdade, né? Sim. Porque eles não aceitam mulheres no poder, a maioria deles. Não vamos Isso é o generalizar. patriarcado, né? Sim. Isso faz parte de uma cultura patriarcal. Exatamente. Querem silenciar as mulheres. Quando as mulheres elas se posicionam, aí é pior. Aí o sarrafo. Mas a gente tá aqui pra resistir. Exatamente. Sofrida, mas não me calo. Literalmente. Então é isso, é justamente isso aí. Eu acho que as mulheres já conquistaram tanto, né? A gente já Sim, conquistou tem tanto, muito ainda pra né? desbravar, Exatamente. Mas a gente não pode ficar dando passo para trás. Sim. As mulheres precisam continuar a estar ali unidas para poder Bem tá posicionada, né? não ficar brigando com o coleguinha. Não por brigar causa- com o coleguinha, não atacar o coleguinha, porque o coleguinha é de esquerda ou é É, de... de direita. Uma coisa que é bacana a gente tocar no assunto sobre o comunismo. Não vamos falar sobre o comunismo, porque é muita coisa. É bem complexo, né, complexo. mana? Mas assim, se você um dia já distribuiu alguma coisa até com o seu vizinho, é um ato de comunismo.
Então o comunismo, gente, não é uma coisa que diabólica como a direita, a extrema, né, direita, porque tem muita Falta gente de direita. de conhecimento É histórico, falta de né, conhecimento gente? histórico, estudar um pouquinho para parar de passar essa vergonha, gente, pelo amor de Deus. Então é isso. Eu quero dizer para vocês que hoje eu tive o prazer de estar recebendo a Dandara Prazer aqui, todo meu, gratidão. que foi a estreia. Eu falei assim, eu quero levar uma mulher empoderada para frente, Obrigada! com conhecimento, esclarecida, né, que levanta as bandeiras que eu também Sim, levanto. que eu acredito, tá? Exatamente, Eu é o que a gente acredito. acredita, é isso aí. E a gente não levanta as bandeiras por causa de político. Se mudar o político, a gente vai continuar levantando as mesmas Que tá bandeiras. na nossa essência, né? Exatamente. Então, assim, eu tive essa felicidade de ter a Dandara aqui na estreia de hoje. E eu quero falar para vocês que eu vou estar entrevistando os candidatos agora a partir dessa semana que vem. Vou estar entrevistando os candidatos aí, vereador, até prefeito também, se Deus quiser, vou estar entrevistando também. E eu quero que vocês me acompanhem aí. Se vocês gostaram, vocês curtem, vocês compartilham. E se inscreve no canal, que a gente vai estar disponibilizando aí um canal bem bacana para vocês. Se inscreve no canal para você estar acompanhando. E eu espero contar com a força de vocês, principalmente vocês que levantam a mesma bandeira, as mesmas pautas, que defende educação, saúde, cultura, esporte, tudo que muda a vida de uma pessoa. Se vocês defendem essas pautas também, vocês fiquem comigo que vocês vão gostar bastante. Bacana demais. Obrigada, Carminha. Ai, Sucesso meu na amor, jornada. foi um prazer. Que a sua voz alcance, assim, milhares de mulheres, de crianças, de meninas. Tá? Ai, Você é incrível. obrigada, Sempre sou meu sua fã. amor. Eu também Viu? sou sua. Conta comigo sempre. Obrigada, meu amor. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, Até tchau. o próximo vídeo. Beijo!